Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a esta que é a nossa 23ª aula, aproximando-nos a passos largos do fim do nosso curso aqui, da nosso webinar do gestor de topo ou digamos, do executivo de topo, porque gestor também podia ser ali aplicável à banca e, portanto, aqui será mais o executivo de topo. Mas que também pode ser o amante de topo, não é? Na medida em que isto aplica-se a relacionamentos amorosos como relacionamentos profissionais. Em última análise está aqui em causa a comunicação bilateral, a forma como estabelecemos uma comunicação com o outro, e aqui é a relação do eu com o outro, e esta oficina que tem a ver com Libra-Balança tem muito a ver aqui com a capacidade de comunicar bem, de nos equilibrarmos na comunicação, percebendo o subtexto, percebendo que somos seres complexos, que temos as nossas histórias e que é preciso compreendê-las e que só conhecendo-nos a nós e comunicando connosco mesmos, podemos obviamente também comunicar com os outros e perceber os nossos gatilhos, percebendo também o gatilho dos outros ou percebendo como é que os outros funcionam. Hoje vamos falar de outro mito. As últimas aulas têm sido vocacionadas para mitos. Já falámos do mito da felicidade, do mito da estabilidade e hoje vamos falar do mito da paixão eterna. E este também é um mito muito interessante, sobretudo porque nos relacionamentos e em termos de comunicação isto vem muito à baila, não é? Existe sempre esta ideia da paixão interna, de que há caras metades, de que há pessoas que nos completam, que nos equilibram, que eu sou metade da outra, que todo o tacho tem a sua tampa, enfim, existem as mais diversas projeções, imagens, o que queiram chamar, e que tem muito a ver com esta ideia de que a paixão é algo que é singular e não deixa de ser verdade, que é algo de diferente e que há um direito a essa diferença, mas o que temos que perceber é o outro lado mais prático, mais pragmático, não tanto psicológico nem filosófico, mas mais pragmático. E de facto, de um ponto de vista pragmático, a paixão é um fenómeno biológico que dura normalmente entre 2 e 3 anos. Ou seja, o estar apaixonado é um estado que não dura muito e ele vem precisamente daquela necessidade de procriação, que vem precisamente da sobrevivência, não é? Nós falámos aqui do instinto que é animal, não é? Que está ali na base da pirâmide de Maslow, das necessidades básicas de sobrevivência, que já vimos que são duas, basicamente, e que tem a ver, o instinto tem a ver basicamente com reprodução e sobrevivência e reprodução, basicamente com estas duas dimensões, e de facto aqui a paixão está ligada à necessidade de garantir a reprodução e o cuidado inicial da prole, não é? Ou seja, estabelecer uma prole. Ou seja, os animais têm isto, não é? Quem tem gatos, é o meu caso, normalmente nós vemos isso, não é? A determinada altura o cio, a necessidade de se multiplicar ou de alguma forma de se reproduzir, não é? De se cruzar, de alguma forma ter a sua prole. E isto acontece nos animais como acontece nos seres humanos. E esta dimensão perfeitamente biológica e a nível de um patamar pragmático é também importante para desmistificar o outro lado que muitas vezes as hormonas criam, as endorfinas e tudo aquilo que surge, não é? A serotonina, a melatonina, tudo aquilo que dispara no nosso cérebro e que a dopamina, sobretudo, que nos faz efetivamente andar a sentir-nos completamente num estado de êxtase. Isso é provocado pelo nosso organismo, é biológico e temos que o perceber. Portanto, após esse período é natural que a relação mude para um amor mais estável e de companheirismo, ou seja, passamos de tal instabilidade para algo mais estável. Portanto, eu até diria que este é o período mais perigoso, porque é aquele em que projetamos muito e vemos pouco. E nós não podemos projetar, temos que essencialmente conhecer aquilo pelo aquilo que ele é e aceitar o outro pelo aquilo que ele é e não pelo aquilo que nós projetamos. Portanto, a biologia da paixão, e aqui temos estudos, não é? De Malak Pines, 2018, o NIT 2012, a paixão libera neurotransmissores intensos, era do que eu estava a falar há pouco, duram cerca de 17 semanas, cerca de 2 a 5 anos, cá está, e esta fase não dura para sempre e não significa o fim da relação. Nós temos que perceber isto como um gatilho, um disparo, algo que acontece, que é puramente biológico e que nos pode ajudar, obviamente, mas também nos pode prejudicar muito. Reflexão pessoal, se já percebemos na nossa vida que a paixão diminui com o tempo, se isto já aconteceu nas várias relações, se interpreta essa diminuição como um fim de relação.
E aqui é muito importante porque há pessoas que não são capazes de perceber a perda do desencanto, o desencanto que é natural nas pessoas, e manter, digamos, a relação. Há pessoas que simplesmente cortam. Portanto, como é que eu interpreto a diminuição em relação ao fim da relação? Como é que me sinto emocionalmente ao perceber isso? Como é que isto impacta em mim? Será que isto faz sentido? Não faz sentido? Depois escrever as respostas e refletir sobre as experiências. Até que ponto é que a pessoa sentir-se com o outro é visto como uma prisão ou é visto como algo valorizado e valorizável, porque ao fim e ao cabo é uma aposta, é uma parceria, é algo que fazem em conjunto e que acaba por ser valorizado. Portanto, quer uma, quer outra são ambas respostas acertadas, dependendo obviamente da natureza humana e do momento em que cada pessoa está, mas isto é uma reflexão pessoal. Essencialmente o que aqui quero é que vocês peguem na vossa própria experiência e reflitam sobre esta temática e pensem e tirem conclusões, ok? Depois da paixão ao amor companheiro, não é? Relembrar um momento em que a paixão diminuiu e depois se foi perda ou evolução, se isto fez com que se tornasse uma relação mais real ou não, ou se efetivamente aquela relação não tinha sentido e foi isso que veio ao de cima, porque ambas as respostas são válidas, até porque nem todas as relações que temos têm que necessariamente ser para continuar. Mas aquelas que são para continuar, perceber que evolução é que houve e o que é que isso tem a ver com aceitar o outro com as suas diferenças e perceber até que ponto é que há determinados elementos que são ou não aceitáveis no outro, até que ponto é que aceitamos isso é aceitável no nosso código de valores e com que pessoas, com que códigos de valores é que nos podemos relacionar e estar e até que ponto é que aceitamos esse tipo de situação. Portanto, identificar elementos que se transformam em vínculos mais profundos e duradouros e entender se isso efetivamente faz ou não faz sentido e o que é que, no fundo, é a base para nós podermos ser sequer amigos, quanto mais depois poder ter outro tipo de relacionamento mais próximo. E, portanto, é tudo isto que é importante identificar, perceber, analisar e depois identificar e continuar. Portanto, é uma reformulação de expectativas também que está aqui. Quais são as expectativas do futuro do relacionamento? O que é que nós tiramos dele? E aqui muito perceber, para além das expectativas, o que é que está para lá delas, não é? O que é que no fundo nós esperamos. Isso tem a ver com a construção daquilo que estamos a fazer, a construção da nossa casa. Está aqui uma casa em construção e no fundo tem a ver com isso. Nós, quando estamos na fase da construção, a coisa não é bonita, não é? E depois aquilo que é bonito é o que aparece no fim. E até que ponto é que essa imagem final é tudo ou não, não é? E até que ponto é que devemos ou não aqui ter essas perspectivas. Portanto, as expectativas em relação ao futuro de um relacionamento, paixão eterna ao projeto de vida, e aqui volto a dizer, a paixão eterna é uma ilusão. Há um filme muito bom sobre isto, que são, não sei se é 100 dias, o que é 100 dias de verão, qualquer coisa deste género. É um filme muito interessante, 100 Days of Summer, e que é um filme que eu recomendo. Aliás, 100 dias é mais ou menos o tempo do verão, daí os 100 dias de verão. E tem a ver com um relacionamento muito superficial, muito na base da projeção e não do conhecimento. E, portanto, esta questão de paixão eterna ao projeto de vida, quando pensamos num projeto de vida, temos que perceber também o lado podre, o lado menos bom que o outro tem. E, portanto, redefinir um bocadinho a visão. O relacionamento tem que ser, ou se é para construir uma parceria duradoura, tem também que assentar num conhecimento sólido dos alicerces e temos que perceber até que ponto é que eles estão em sintonia, porque muita da comunicação e do equilíbrio, a balança tem a ver com equilíbrio, tem a ver com sintonia, com percebermos exatamente o que o outro é, depois do espelhamento, quando começa a essência e perceber se é compatível ou não. Exercícios de comunicação, frases honestas para expressar o que sente ao parceiro, isto é algo que deve fazer e inclusivamente pode escrever, e aqui é um exercício que é sugerido, escrever uma carta ou uma mensagem simbólica. O nosso amor está evoluindo, não diminuindo, e porquê? E a partir daí tentar ou seja, um discurso ou um discurso acerca dessa mesma conclusão e tentar aqui encontrar algo que sustente esse princípio ou esse valor de vida. E, portanto, estes exercícios de comunicação, seja verbais, através de frases, seja através da escrita de uma carta ou de uma mensagem simbólica, também lhe digo que mensagens muito longas não fazem muito sentido. Mais vale uma mensagem que seja impactante, curta, e que faça sentido e que mexa com o outro. E tudo isto para ver, através deste exercício de comunicação, também medir, digamos assim, o impacto e até a ligação que tem com o outro e até que ponto ela necessita de ser trabalhada. Aplicação ao ambiente profissional. Agora aqui fazer o transfer disto que estávamos a falar da relação afetiva para a relação profissional. Quando estamos num projeto que estamos a desenvolver, até que ponto é que o entusiasmo inicial diminui?
Isso é normal. Aqui é uma afirmação, é normal, acontece, quer dizer, o entusiasmo normal a partir do momento em que entramos na fase de trabalho, na fase de procurar apoios, de arranjar o tempo, de trabalhar efetivamente o projeto, é normal, por isso é que, digamos que aquilo que é a motivação inicial é algo que desaparece, é naquilo que chamamos a resiliência ou consistência que está o ganho, é a partir do momento em que desaparece a vantagem inicial e estamos ali todos os dias a mastigar a realidade, realmente começamos a entrar nela. Isto implica comprometimento, comunicação e foco para substituir a tal euforia. A euforia nunca é boa conselheira, é melhor termos comprometimento, comunicação e foco para realmente progredirmos verdadeiramente. E, portanto, o relacionamento profissional maduro é construído com constância. Cá está. Resiliência, constância, permanência, manter-nos naquilo que é o nosso trabalho para atingir os nossos objetivos. Resultado esperado. Compreender que a paixão é temporária, o amor pode evoluir e isto é libertador, mas temos que perceber que a paixão implica resiliência, trabalho, continuidade, permanência e não apenas momentos iniciais de aparente, digamos, libertação ou efusão. E, portanto, é a partir daí que temos que fazer. Com base nisto, nesta compreensão de que a paixão é temporária e o amor que pode evoluir é que é libertador e que é na constância e na permanência que atingimos os objetivos, deve construir uma rotina, 15 dias em que faça e reflita sobre determinadas situações, 15 dias de descanso, 15 dias de nova percepção por 3 vezes, portanto, 15 dias de foco, 15 dias de desfocagem e depois 15 dias de refocagem. E fazer isto 2 vezes até um total de 90 dias. Registro por escrito incorpora essa nova visão na sua vibração diária, mudando e melhorando a sua vibração diária. Basicamente será este o resultado esperado. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.